a pessoa às vezes deixa a vida dela real lá embaixo, que é totalmente diferente daquilo que ela prega. Por quê? Porque ela confia na palavra, né? E ela está em busca que haja um alinhamento entre o que a Bíblia diz e o que ela está vivendo na realidade. Então, esse pregador, quando ele tem essa propriedade da Bíblia, sobre aquilo que a Bíblia fala, sobre o que ela diz sobre diversos assuntos, ele consegue lidar melhor com as suas frustrações, inseguranças, com a sua falta de achar que não tem capacidade para fazer aquilo lá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar um tema, por que muitas vezes nós pregadores nos sentimos desmotivados, às vezes até descrente do nosso chamado, né, como pregador. Vai dizer que nunca sentiu aquela vontade de ligar para o pastor e desistir da escala no último momento, né? Eu acho que isso até é algo bem comum acontecer, algo normal que todos já passaram, mas o problema é quando isso começa a acontecer com frequência, né? Isso pode ser sintoma de algo. E que sintoma é esse? O que está acontecendo com essa pessoa, com esse pregador? Esse é um sintoma de oscilação, né? Bem nítido, né? Porque o que seria essa oscilação? Ora essa pessoa executa, ora não. Ora ela se sente capaz, ora não. Então é uma oscilação, não existe uma constância. Sim. E quando a gente fala em constância na caminhada, a gente fala sobre fé. Porque se a gente parar para ver, o real significado de fé na palavra, na Bíblia, se a gente for traduzir, quer dizer solidez, firmeza, estabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa, quanto mais fé ela tem, mais estável ela é. Então, eu poderia arriscar um diagnóstico dizendo que o pregador que oscila entre certeza do seu chamado ou não, aquela vontade de ligar para o pastor e cancelar a pregação porque ele não está se sentindo preparado, pode ser falta de leitura da palavra. Porque olha o que a Bíblia diz. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Obviamente que esse ouvir pode ser por uma outra forma de suporte, que seria por meio da leitura, tá? Então vamos dizer assim, que a pessoa que não tem tanto contato com a palavra, a fé dela fica mais baixa, o nível fica mais baixo. E aí acontece essa oscilação. Acontece essa oscilação. Por quê? Porque é uma pessoa que ela vai basear as decisões dela, o ministério dela, nas emoções que ela está sentindo. E não naquilo que a Bíblia diz sobre ela. Então, por exemplo, uma pessoa que consegue basear a sua percepção de mundo naquilo que a Bíblia diz a seu respeito, ela pode estar abaixo de um bombardeio, ela pode estar abaixo de uma tempestade, que ela mantém o foco. Ela pode até não compreender como Deus vai usar uma pessoa como ela, mas ela crê que Ele escolheu. Entende? Então, assim, a fé, ela é tudo na vida de um pregador. E essa fé, ela vem por meio da palavra. E eu volto a dizer que o pregador, para ele ser completo, ele precisa de 3 pilares. A devoção, o conhecimento e a técnica. E o conhecimento, ele vem por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Agora, se eu negligenciar a leitura da palavra, se eu não buscar essa fonte, esse alimento nela, a tendência é faltar um pilar da casa. Então, pode ser que a casa caia. Entendeu? E às vezes o pregador ele acha que se apenas ele orar e buscar é o suficiente para ele exercer o ministério dele. Só que às vezes a gente sabe que não, né? Às vezes falta um pouco de base, de solidez, de estabilidade, né? Mas essa oração na verdade a leitura da Bíblia que está falando, né? Ela é da segunda parte do segundo pilar ou do primeiro? Da devoção. Assim? Porque a leitura a gente tem no devocional também, tem, né? Tem a leitura rasa, né? Que é aquela que tu te alimenta, e tem aquela mais profunda. Isso, essa leitura que tá falando. Ela é as duas. As duas? É as duas por quê? Porque na leitura devocional, tu lê e tu medita. Tá.
né? É mais reflexivo e tal. Na leitura investigativa, tu aprofunda nos assuntos. Então, tu tem muito mais profundidade. Quanto mais conhecimento da Bíblia, mais profundidade, mais estabilidade. Então, assim, não é o que eu penso sobre mim, é o que a Bíblia fala sobre mim. Porque se um pecador, ele olha para si, ele acha que ele não tem perdão, por exemplo. Ele se acha a pessoa que não mereceria perdão, e ele está certo. Só que se ele não conhece o que a Bíblia diz sobre o pecador, ele para ali e não se relaciona com Deus. Que daí a gente entra no que a gente falou 2 podcasts atrás, que é sobre aquilo que o pregador vive e prega, né? Que nem sempre a gente consegue viver aquilo que a gente prega. Nem sempre. Né? Não que tu não te esforce. Não que não se esforce. É que nem, é aí que tá. Se, né, o pregador fosse viver tudo aquilo que prega, o pregador não poderia pregar sobre santidade. Não, exatamente. Ele está buscando, mas não... Mas existe uma busca, né? Existe também, não está falando de corrupção, no caso, né? De uma pessoa que decidiu não viver de acordo com a Bíblia e está pregando a palavra, né? Disso que a gente está falando. Diferente. A gente está falando de uma pessoa que está tentando, né? E, porém, prega sobre aquilo. Isso. Aí que tá. Eu tenho a minha percepção de mundo e a Bíblia tem outra percepção, tá? Quando eu leio a Bíblia, eu passo a tomar posse da percepção bíblica sobre mim. Então vamos pensar assim, aquele pregador que oscila, que às vezes acha que ele não está preparado para fazer aquilo. Ele não está lembrando o que a Bíblia diz sobre ele. Porque uma coisa... eu saber, vamos dizer, eu fiz um pecado, cometi um pecado, ou eu estou em pecado, não estou digno de subir no púlpito. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, eu ter sentimento de inferioridade, eu achar que tem gente melhor na igreja e Deus não precisa me usar, que ninguém vai perceber se eu não pregar, porque tem outros pregadores que se destacam mais. Então, nessa linha de inferioridade, de falta de confiança em si próprio, isso daí é essa linha que o pregador oscila. Ele não se achar digno de subir no altar, ele achar que ele não vai dar conta, que ele não se preparou o suficiente. Eu não consegui orar o suficiente essa semana. E aí ele começa a dar desculpas e começa a achar imprevistos que não acontecem, né? O pai mesmo recebe, às vezes, ligações de pregadores dizendo que não estão... que tiveram um imprevisto, que vão receber visita, ou que não sei o quê, ou que não sei quem ficou doente, não pôde ir. Então, assim, tipo, a gente sabe, às vezes, que aquela resposta não é uma resposta verdadeira, é uma resposta de fuga. Ou até mesmo quando o pregador diz assim, eu não tive tempo de me preparar. A gente sabe que essa não é uma resposta viável. Sim. Por quê? Porque o pregador, ele não se prepara só na semana, não se prepara só no dia. Ele tem que se preparar sempre. A não ser que ele diga assim, pastor, eu não estou bem para pregar. Bom, gente, se a gente for pensar que se a gente tem que estar bem para pregar, talvez a gente nunca pregue. Sim, tem que ver o que é o bem, né? Exato, porque até tu subir no altar, o diabo vai ficar te bombardeando. E é que nem a gente falou no outro podcast, a pessoa às vezes deixa a vida dela real lá embaixo, que é totalmente diferente daquilo que ela prega. Por quê? Porque ela confia na palavra. Né? E ela está em busca que haja um alinhamento entre o que a Bíblia diz e o que ela está vivendo na realidade. Então, esse pregador, quando ele tem essa propriedade da Bíblia, sobre aquilo que a Bíblia fala, sobre o que ela diz sobre diversos assuntos, ele consegue lidar melhor com as suas frustrações, inseguranças, com a sua falta de achar que não tem capacidade para fazer aquilo lá. Então a fé, ela vem por meio disso. A leitura da Bíblia não é apenas um ato intelectual. Isso é importante os pregadores entenderem. Ler a palavra não é apenas um ato intelectual, é um ato divino, é um ato espiritual. Porque ela nos dá o quê? Um maior relacionamento com Deus. É um ato de adoração, sendo assim. Também é uma forma de gerar fé. Entende? Eu lendo, eu tenho fé. Porque eu não tenho fé na Xanda. Eu não tenho fé no homem. Eu não tenho fé no líder. Eu tenho fé naquilo que a Bíblia diz. É muito profundo isso. Que só entende aqueles que conseguem ter uma caminhada de leitura dessa palavra. Porque eles são mais
perseverantes, são mais constantes, né? Eles conseguem ter essa constância maior. Porque o ser humano, ele tem a tendência a tomar decisões baseadas nas emoções, né? A gente sabe disso, né? Dificilmente a gente toma uma decisão na razão. E essa é a característica do ser humano, né? Conseguir equilibrar as decisões na razão ou na emoção, né? Ou na emoção. Então, por exemplo, uma dica aí também, né? Nunca tome uma decisão quando estiver num pico de felicidade. Eu não estou nem falando das emoções negativas, né? Sim. Vamos falar assim, estou num pico de felicidade aqui e eu prometo meio mundo. Chego na oração, Deus, porque eu vou fazer, vou acontecer. O que a Bíblia diz, né? Cuida quando tu for votar diante de Deus para cumprir. Sim. Então, quer dizer, às vezes tu pode estar num pico de felicidade e prometer tudo. E às vezes não conseguir cumprir. Agora, o pico de tristeza também é ruim. Tá? Porque assim, gente, vamos combinar. Tem dias que tu levanta achando que tu vai conquistar o mundo. E tem dia que tu levanta achando que tu é mais insignificante que o totozinho lá da esquina. Tá? Então, assim, as emoções, elas são transitórias. Elas variam muito, né? Hora a gente tá no pico, hora a gente não tá. Tem momentos que a gente tá no dia que a gente tá feliz e a gente não sabe por que tá feliz. Sim. E tem horas no dia que a gente tá triste. Dá aquela tristeza, aquele desânimo, aí depois volta, né? Tu volta ao normal. Então, essa oscilação de emoção é comum também no pregador, porque o pregador é gente, né? Sim. É pessoa. O problema tá no pregador pegar o celular e cancelar a pregação com o pastor quando ele estiver num pico de tristeza. Entendi. Entendeu? Cancelar, pastor, não vai dar, pastor. Não deu, tive um imprevisto, vou ter um compromisso, não me preparei devidamente. Ele cancela, mas não é para cancelar, tá? Porque assim, quem crê na palavra, o mundo pode estar desabando a cabeça que ele vai lá e faz. Entende? Ele crê. Talvez aí vai bater o inimigo solta lá uma seta de inferioridade, ele vai começar a achar, não, mas se eu não pregar, ninguém vai sentir minha falta. Né? Quem é que vai perceber que eu não preguei? Ninguém. Tem gente melhor. Aí ele vem essa seta, se ele tem fé, ele usa o quê? O que a Bíblia diz? O escudo da fé. Paulo, ele diz que a gente deve usar o escudo da fé para combater os dardos inflamados do maligno. Como que eu vou ter um escudo lustroso e bonito? Se eu tenho fé. E como que eu tenho fé? Por meio da leitura da palavra. Não tem como ser de outro jeito. Entende? Então, assim, se eu quero ter a proteção e a blindagem de Deus para combater esses pensamentos, esses dardos, as críticas, eu preciso do escudo. Isso não vale só para pregação, né? A pregação é uma das áreas, né? É uma das áreas que é afetado por a falta da leitura, né? E quantas outras decisões importantes que a gente não toma baseado nessas emoções, né? Justamente. As emoções, elas afetam drasticamente. A gente toma as decisões na emoção. Quando tu compra um tênis, um sapato, tu não pensa muitas vezes na praticidade daquilo, do quanto tu precisa. Tu te imagina usando aquilo. E tu imagina o quão bom vai ser tu ficar bonito com aquilo. Então, é sempre muito ligado com a emoção, né? E infelizmente, o inimigo usa essa porta de entrada para tentar desmotivar o pregador. E ele consegue ter acesso se esse pregador não é um leitor assíduo da Bíblia. Porque ler é um ato de fé também, ela gera fé. Mas tu falou que isso está ligado aos dois pilares, né? Ao devocional e ao segundo, que é a exploratória. Pode ser os dois. Pois eu enxergo isso mais como devocional, mais a questão da pessoa mesmo. Por exemplo, tem assuntos da Bíblia que um devocional não responde. Tá? Tem assuntos da Bíblia decisivos, que tu precisa de uma leitura investigativa. Por exemplo, o casamento. Né? Divórcio, casamento, é um exemplo. Se tu lê superficialmente, tu tem um ponto de vista. Se tu aprofunda num estudo, tu tem outro ponto de vista. A graça de Deus. Se tu lê de um ponto de vista superficial, tu entende de um jeito, mas se tu aprofunda, tu entende de outro. Tá? Então, quanto mais eu conheço, por exemplo, as doutrinas da igreja, quando eu digo doutrina, não é roupa, tá? Os ensinamentos, como a igreja interpreta certos assuntos da Bíblia, isso gera mais constância para mim.
Eu sei bem quem eu sou em Cristo. Eu entendo a expiação de Cristo. Então, por exemplo, se eu entendo a doutrina da expiação, eu vou ter certeza que por mais que eu faça, eu nunca vou ser boa o suficiente. Porque nada do que eu fizer vai merecer isso. É uma doutrina que tu aprende profundamente estudando a Bíblia. O que a Bíblia diz no geral sobre isso? Tá? Então, se eu não entendo isso, eu vou dizer assim, não, o reino de Deus é adquirido com esforço. Mas eu não tenho me esforçado. Então, assim, ler superficialmente, que a devocional, tu lê e medita, mas tem certos assuntos que tu precisa sistematizar e aprofundar. Então, por isso que eu digo, tu ter um conhecimento mais abrangente, mais profundo da Bíblia, porque tem certos assuntos que tu tem que garimpar. Tu tem que buscar mais a fundo. E o conhecimento que está no fundo, não no raso, é ele que vai te edificar. Entende? Então, o que acontece? Eu posso ouvir uma pregação que está dizendo que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, aquilo outro para Deus se agradar de mim. Mas se eu entendo a doutrina da expiação, eu não vou acreditar naquilo. Eu vou acreditar no que essa palavra diz. Que eu não sou bom e nunca vou ser bom o suficiente para merecer. Mas faço as coisas, as boas obras em gratidão. Ou seja, eu não faço para ser salva. Por eu ter sido salva é que eu faço boas obras. Então são profundidades da palavra que quando tu conhece, tu te baseia nela, tu coloca a tua vida em cima dessas verdades. Aí tu falou algo interessante que é tipo, as pessoas acabam criando uma religião, né? Sobre aquilo que elas rasamente entendem da Bíblia. Rasamente entendem. Então tu não tá falando só da leitura, mas tá falando de uma leitura com, vamos dizer assim, com processamento em volta, com uma meditação sobre aquilo que tá lendo e ver o que faz sentido, né? Porque essa questão que nem tu disse aí, as pessoas confundirem que existe por exemplo, a balança, né, do bem e do mal, e que tu só vai ser salva se tu tiver mais obras boas. Isso faz com que, quando as pessoas acham isso de forma errada, elas acabam julgando as outras pessoas. Porque daí, se é melhor as boas obras do que as más obras, é isso que vai me levar à salvação, aí tu começa a ver, eu faço tanto e o outro faz tão pouco. Então, logo, eu sou melhor do que aquele. E esse não é o evangelho que a gente conhece. Não é por meritocracia, né? Exatamente. Só que quando tu não entende isso, fica sujeita a um julgamento, né? Porque, eu prego na igreja 2 vezes, o outro lá mal vai na igreja durante o final de semana, então logo eu mereço mais a salvação do que ele. Né? E aí começa todos os problemas de igreja que a gente já conhece, fofoca, contenda, né? E assim vai, né? A falta de leitura da Bíblia não só gera falta de fé, como ela gera problema na igreja, né? Que nem tu disse. Sim. Olha quantos problemas tem na igreja por causa da falta de profundidade de Bíblia, por falta desse conhecimento, né? Sim. E aí que tá. E não só a leitura, né? A leitura e uma meditação e também, de preferência, com alguém com experiência para te orientar, né? Porque só ler a Bíblia e criar uma nova religião também não serve. Não. Né? Tem que ser aquilo que... daqui a pouco tu lê e interpreta do teu jeito, né? E aí a questão da contextualização, né? Por isso que fica no segundo pilar isso, porque tu tem que contextualizar, tu tem que entender por que Cristo usou aquele exemplo, por que Cristo falou tal palavra, o que significa tal palavra, né? E aí daí entra até aquele exemplo que eu dei no último podcast, acho que foi, que a contextualização ela é super importante para te entender, principalmente as doutrinas básicas da igreja. Sim, né? Tu precisa contextualizar, saber por que foi escrito aquilo, para quem foi escrito e por que foi escrito aquilo. Exatamente. Então tu precisa entender isso. Então quanto mais profundidade, mais estabilidade. Por quê? Porque isso significa que tu leu mais. Óbvio, gente, que conhecer a Bíblia, ou ler 2, 3 vezes a Bíblia, que nem a gente estava falando antes, né? Não é garantia de que a pessoa tenha uma boa cabeça, né? Exatamente. Porque tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado, mas não consegue aplicar. Exatamente. Tá? E a gente tá falando de questão de bom testemunho ou não. O que eu tô dizendo aqui é um princípio bíblico, que quanto mais se lê a Bíblia, mais fé tu gera. E é justamente a fé que te protege contra os dardos do inimigo. Sim. Então é ela que é o escudo.
né? A fé é o escudo. E essa fé vem por meio de ouvir a palavra ou ler. Então, posso ouvir uma pregação, posso ler. É nesse mundo aí, né? Sim. Do conhecimento. E por isso é importante levar a primeira dica do último podcast a sério, que é antes de ler, é orar, né? Orar para ter discernimento, sabedoria. Porque quando tu usa a Bíblia para julgar as pessoas, quando já tem uma intenção errada de ler a Bíblia, tu já está criando uma nova religião, né? E é bem fácil isso, Tem gente que lê a Bíblia para achar o defeito do outro. Exatamente. Julgar as pessoas, né? Julgar os erros. Ou na hora de preparar uma pregação, cata coisa na Bíblia para defender a teoria dele sobre alguma coisa, o ponto de vista dele. Pra E aí cair começa a em cima tirar versículo de contextos, né? É aí que está o perigo, né? Mas assim, basicamente a leitura da Bíblia, ela gera fé. Essa fé é o escudo. Agora vamos pensar o seguinte cenário. A pessoa, ela não quer pregar porque vamos dizer que ela terminou a última pregação, no último culto, e ela recebeu críticas. Sejam elas construtivas ou não, mas ela recebeu críticas. E aquilo, se ela não tem um bom escudo, as críticas atingem o coração dela. Tá? A crítica vai atingir o coração. Ela vai se abater. Pode ser que, mesmo ela tendo escudo, ela vai receber crítica? Sim, mas o impacto é outro. Consegue perceber que o impacto é outro? Sim. A pessoa que ela tem um escudo, que ela tem fé, ela pode até ouvir coisas a respeito dela que venha a dizer para ela: olha, desce daí, tu não é bom para isso, tu não sabe pregar nada, tua pregação é rasa, tu não sabe o que está falando. Tu pode ouvir isso. Mas ela vai lembrar do que ela leu na palavra sobre isso. Ela vai lembrar as doutrinas, os princípios que a Bíblia diz sobre o processo que o homem tem no seu desenvolvimento ali dos talentos, do ministério. Ela vai lembrar que Pedro falhou, mesmo tendo andado com Jesus. Ela vai lembrar que Paulo falhou. Ela vai lembrar que Moisés não queria falar em público porque ele se achava incapacitado. No entanto, foi o maior líder de Israel depois de Jesus. Então, assim, ela vai lembrar o que a Bíblia diz sobre pessoas que passaram pela mesma situação. Pessoas que receberam o mesmo tipo de crítica. Quando criticaram Davi, ela vai lembrar. E essa lembrança vai fazê-la se comparar com os personagens da Bíblia. E aí ela vai olhar: não, mas Moisés passou por isso. Jesus. Os irmãos de Jesus criticaram ele desse jeito. E quem é a Xanda para achar que é alguma coisa? Jesus ainda disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Então, se Jesus passou, a gente também vai passar, se não mais. Então, a pessoa ela começa a processar o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela ouviu. E ela consegue se blindar a respeito daquilo. Então, uma das formas de vencer as críticas é conhecer o que a Bíblia diz a respeito dela. E a respeito daquilo que ela faz na igreja, a respeito do chamado dela. Porque daqui a pouco tu pode ouvir uma crítica dizendo: mas tu não deu liberdade, vamos dizer. João Leno, tu não deu liberdade, João Leno, tua pregação é mais intelectual. E se tu não conhece a palavra, ou os tipos de pregadores que tinha na Bíblia, tu ia pensar: pois mas então eu tenho que fazer um reteté na igreja mesmo, e eu não sirvo para isso, porque eu sinto que eu tenho que mais ensinar. E aí tu já vai começar a achar que aquele ponto de vista daquela crítica é o único padrão que existe. Sendo que a Bíblia dá outros padrões. Paulo, ele pregava por meio, né, de uma boa oratória, embora ele disse que ele não tentasse nunca se apegar nos retores, nos oradores que ele conhecia. Por quê? Paulo não estava falando que ele não usava a oratória retórica da época. O que ele estava falando é que ele não gostava dos sofistas da época, que era aquele grupo de pessoas que usava a técnica de comunicação pro mal, só com visando persuadir as pessoas. Mas, no entanto, Paulo, se tu ler livros, por exemplo, que faz análise da pregação de Paulo, vai dizer que ele dominava muito bem oratória e retórica. Agora, tu pega Pedro não tinha nada disso. Mas a Bíblia sempre diz que Pedro... quando ele pregava, algo acontecia antes dele pregar, que era uma grande manifestação do Espírito. Então, geralmente, toda pregação que Pedro ia fazer, ou ele teve uma visão, ou teve o Pentecostes, ou ele estava orando, ou ele entrou na igreja para orar. Então, assim, sempre teve um elemento espiritual muito forte na vida de Pedro. Pedro tinha um estilo, Paulo tinha outro. Então, quando eu entendo que se a minha pregação é mais pro lado de Paulo, óbvio que quem gosta de Pedro não vai agradar.
Então é isso que o pregador tem que entender. Que essa fé, ela vem por meio desse conhecimento. Então é lendo. No momento que eu sei, que eu entendo, que eu compreendo, eu me blindo contra as críticas. Porque daí o que a pessoa me diz, eu vou analisar isso à luz da palavra. E para eu analisar à luz da palavra, eu tenho que ler. Sim. Eu falaria assim, ó, a leitura, óbvio, né? Mas a meditação da palavra, eu acho que é que traz essas sacadas. Porque quando tu lê uma palavra, um texto bíblico, é uma história, né? Agora, quando tu medita naquilo ali, tu consegue aplicar aquilo na tua vida e tu começa a se comparar. Então, acho que essa questão é a leitura junto com a questão da meditação, entende? Porque essas sacadas de comparação, ela vai vir na meditação da palavra, né? Então, aí não é só a leitura em si, né? Mas junto com a leitura, uma boa meditação, né? É importante meditar e se ver ali. Sim. Se ver ali, né? Eu acho que a Bíblia é uma das coisas mais bonitas que Deus nos deu. Por quê? Porque ela nos mostra o caminho, né? Ela nos mostra o que Ele pensa, o que Ele espera de mim. Ele mostra os obstáculos que eu vou ter no meio do caminho. Ela mostra que eu vou falhar como pregadora. E não é que tá tudo bem. Eu vou falhar, mas Ele vai me ajudar a seguir. Que aquela falha vai fazer parte do meu processo. Faz parte do processo. E que não é uma coisa que eu deveria ser perfeita. Então, a Bíblia, ela diz justamente onde a gente vai e quais as dificuldades que a gente vai encontrar. Então, quando a gente se deparar com uma dificuldade, com uma crítica, com um desânimo, com uma sensação de que eu não estou apta para isso, a Bíblia, ela vai ter a resposta. Sim. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então é justamente essa resposta da palavra que vai me gerar fé e a blindagem, né, necessária para enfrentar esses dias maus, para superar o momento da oscilação, quando eu estou no pico, né, da felicidade ou da tristeza. Sabe, esse dia eu estava lendo, eu não me lembro, acho que foi Tiago, e lá falava sobre a fofoca, dominar a língua, e mostrava o exemplo do cavalo, que, né, exatamente. Só que aí que tá, li aquilo ali, passei batido e depois eu passei a meditar sobre aquilo ali. E eu vi que, tipo assim, naquela época, a comunicação era através da língua. Ou seja, tu falava. Só que hoje tu já tem Facebook, já tem Instagram e o principal de todos, o WhatsApp. Então, agora, a simbologia do cavalo e da língua já não é tão forte como era antes. Por quê? Porque agora... o que tu pode falar não é usando a língua fisicamente, mas agora é os dedos, por exemplo. E isso veio de uma meditação, porque tipo, e aí tu começa a englobar muita coisa, né? Por exemplo, hoje, comentário no Facebook, entende? Vamos falar de fofoca, não é só o ato de tu ir na casa e fazer uma fofoca, ou falar com alguém conhecido. Tu consumir materiais da internet de fofoca, tu já tá errando. Já tá fazendo fofoca. Porque tu tá fomentando, não interessa se tu tá ali só ouvindo. Tem, eu acho que até plataformas, Fuxico Gospel. Exatamente. Notícias gospel, mas é Fuxico. Mas daí tu pode ler. Eu não tô usando a língua, a Bíblia fala da língua. Não, mas para aí. Se tu para pra meditar, tu vai ver que é a mesma coisa. Entende? E aí tu consegue, na meditação, pegar a Bíblia, que é um livro que foi escrito né, muito tempo atrás, e tu conseguir colocar nos dias de hoje. Né? Tipo assim, ó, a notícia, o pastor tal foi pego em adultério. Isso não é uma notícia. Não, isso é uma fofoca. É uma fofoca. Né? Porque o que isso vai mudar, impactar na minha vida em saber disso? Sim. Eu tô dando honra pra quem? Né? Então, o que tu falou é muito interessante. A gente tem que saber o que a gente lê. Esses dias até vi um vídeo de um pastor. As irmãs pegando o pastor no fraga. No flagra. Flagrante, falei errado. Não, eu também. Não, e tipo assim, eu falei, né, que não podia assistir essas coisas, mas eu tava assistindo, caí na tentação de assistir. E tipo, a felicidade delas que tinham pegado o pastor com a irmã tal e postaram na internet e tal. Tipo, tá certo, o cara errou, né? Pecou, né? E
ele foi errado, mas elas foram errado também ao mesmo, né? Talvez num pecado diferente, mas em postar e deixar isso público, né? Expondo, né, uma pessoa. Então, e aí que tá, e não tá na Bíblia escrito isso aí? Né? Só que lá na Bíblia não vai estar escrito Facebook, Instagram. Não compartilhei o seu vídeo no Facebook. Não tá. Mas se tu parar e ler o mesmo texto que diz que não pode fazer fofoca, que a gente tem que cuidar daquilo que fala, porque a língua é o que conduz todo o corpo, né? Se a gente ler isso, parar para meditar, entender, a gente vai ver que isso tá errado, né? Justamente, é que nem aquela passagem lá dos filhos de Noé, né? Que ele se embebedou e ficou pelado. Um filho apontou e riu, o outro foi lá e cobriu o pai, né? Então, o que apontou saiu amaldiçoado. Sim. Então, assim, qual que seria o procedimento correto? Entra em contato com a liderança daquela igreja e denuncia. Sim. Claro, tem que denunciar. Não, e tantos outros casos, né, que acontece que, tipo assim, o pessoal usa a internet pra acabar com as pessoas, né? Xingando os outros. Teve o caso lá do Thales Roberto lá, que por algum motivo lá ele falou alguma coisa, né, que não foi boa, né? O pessoal começou a detonar, né? Começou a detonar, e aí eu fico pensando, quem é que se importou com a vida dele, né? Quem é que se importou da alma dele como cristão? Quem é que ajudou, né? Na hora de criticar é fácil, mas e aí? Quantas pessoas que ele alcançou através do ministério dele? Né? E diga-se de passagem, uma pessoa que tem um status que nem ele tinha, que estava num papel que nem ele estava, é muito difícil tu te manter em pé. Tu tem que ter muita oração. E talvez, né? Não vou nem julgar, talvez ele deixou a peteca cair nesse sentido, né? E as pessoas, em vez de ter um olhar cristão, tiveram um olhar não cristão e foram lá e detonaram o cara. E o que acontece? Pensa no impacto que isso tem. Quantas pessoas que teve a vida salva, que eu digo salva, conhecer Cristo através de uma música dele. E aí, quantas pessoas deixaram de ser salva porque aí agora botaram em xeque a música dele? E tipo, pessoas que excluíram as músicas de Thales Roberto dentro das igrejas. Entende? O que isso tem a ver? Né? Nunca foi sobre a pessoa dele. Mas o problema é aí que tá, né? As igrejas que fizeram isso tinha a pessoa dele. Sim. E não o conteúdo do que ele fala. E aí quem é que tá errado, né? Tem pregadores, né? Tem pregador que as pessoas julgam o pregador e não o que ele tá pregando. Sim. Né? Então, assim, sim, são duas coisas que se ligam, sim. Mas a gente sempre tem que cuidar o que está sendo dito. É uma questão de humildade, né? Deus usou a mula, né? E por que não pode usar uma pessoa? Isso é bem complicado. Mas tudo por falta de profundidade de Bíblia. Sim, por isso que eu falo, a meditação, né? A meditação. Aí daqui a pouco quem leu lá que refreia a língua vai achar que é só falando, mas ele pode xingar no Facebook, no Instagram, ele pode botar desabafo aqui e ali. Então ele usa outros recursos para espalhar uma história, uma conversa. Uma né? heresia, né? Então é interessante isso que tu falou, bem interessante. Porque quanto mais profundidade da Bíblia, menos a gente está exposto ao erro. Não que conhecer a Bíblia nos blinde dos erros, não, mas menos exposto. A gente tem mais cautela, a gente tem mais zelo, né? E cria um temor. Porque mesmo quando a gente quer fazer uma coisa errada, por exemplo, uma fofoca, né? Vamos pegar um exemplo. A língua coça, né? Que nem a gente diz, né? Tu lembra, aquilo dá um temor, entende? Então, a palavra, a leitura da palavra, ela sempre vai nos fortalecer e nos blindar. Ela vai gerar essa fé. Uma fé que não está no âmbito da emoção, mas uma fé que está no âmbito do espírito. Sim. E logo, ela se torna comportamental. Olha que interessante. Tem pessoas que têm a fé no âmbito da alma, né? Das emoções ali. Então, é transitório. Conforme a circunstância, eu tenho fé. Conforme o que Deus me dá, eu tenho fé. Se Deus não está me dando, eu já não tenho fé. Tem pessoas que conseguem colocar essa fé no âmbito mais profundo, que é do espírito. É mais constante, mais inabalável, né? Logo, isso se torna um comportamento. Vai para o âmbito do corpo, vamos dizer assim, que seria comportamental. Então, assim, são 3 etapas, né? Então, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu leio, mais eu tiro ela das emoções e coloco ela no meu espírito. E mais eu consigo produzir atitudes de acordo com isso. Então, o pregador que nos escuta, ele precisa entender que ele precisa colocar essa fé dele no âmbito mais profundo, onde não seja baseado nas emoções, naquilo que Deus dá, naquilo que Deus faz, naquilo que as pessoas dizem ao respeito dele, né? Mas naquilo que a palavra de Deus diz sobre ele.
O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou passando, né? Porque isso é uma oscilação também. Porque, por exemplo, eu posso achar que por eu ser crente eu não vou passar por um dia mal. Não, mas eu estou fazendo tudo certo, eu oro, eu jejuo, eu estudo, eu isso e aquilo. Que não vai passar dificuldade. E aí eu estou blindada. Não. E às vezes o pregador se sente frustrado porque ele faz isso com a igreja. Ele pinta uma pessoa lá em cima como se ele fosse um super crente. E lá no dia a dia ele não consegue sustentar aquela imagem que ele criou. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque cara no pó, porque não sei o quê, porque eu venci, porque eu batalhei, porque eu não sei o quê. Então ele fala às vezes mais dele do que da própria palavra. Ele cria essa imagem de super crente. E na hora do vamos ver ele não consegue executar. E isso frustra ele. Por quê? Porque é falta de profundidade de Bíblia. Porque no momento que eu sei que o foco não é eu na pregação, que é sempre Cristo, eu já não vou fazer isso. No momento que eu sei da vulnerabilidade humana e do quanto Deus entende a gente, do quanto Ele está disposto a nos auxiliar, quando eu entendo que diversos outros personagens da Bíblia tiveram fraquezas, caíram, falharam, passaram vergonha, vamos dizer assim, envergonharam a Cristo, né? Negaram Jesus, eu vou entender que eu também faço parte desse grupo. Então, se depois de eu pregar na segunda-feira eu não tiver o dinheiro para pagar a conta que chegou, não porque eu não trabalhei, ou porque talvez eu esteja desempregada ou desempregado, eu tô lá orando, esperando e fazendo, largando currículo, vamos dizer assim, porque tem prova. Tem prova que é consequência do que a gente faz e tem prova que é prova, que tu, olha, é Deus trabalhando em ti. Nessa hora eu vou lembrar que não é porque eu prego que eu não vou passar por essa situação. Não é porque eu prego que eu estou blindada de ter problemas no dia a dia. Não é porque eu prego que todas as portas sempre vão se abrir para mim. Aquela Xanda, quando está no altar, é uma pessoa munida de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas a Xanda que desce é a Xanda, que vai carregar esse Espírito também, mas por meio dos frutos. Eu não fico o tempo todo na minha casa falando com a minha filha como se eu estivesse falando em nome de Deus. Então, tipo, no teu dia a dia tu tem estresse com a casa, com a família, tu tem estresse no trabalho, no trânsito, é o cliente que ligou para reclamar, é o chefe que tá pegando no teu pé, e existe sim. Ainda mais se sabe que é crente, gente. Se sabe que é crente, meu Deus, é o inferno. As pessoas perseguem porque sabem que tu é crente. Eles te testam. Então, esse pregador, ele é isso. Ele não é aquela pessoa que tá lá. Entende? Eu me lembro que antes de eu casar, eu orava e dizia assim para Deus, que eu queria alguém que nunca tivesse me visto pregar. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Eu queria que alguém me escolhesse pela Xanda. Tá aí, por isso demorou, né? Não tinha ninguém da igreja. Teve que vir de fora. Teve que vir de fora. Ai, não era da mesma igreja. Então, assim, eu não queria que alguém se apaixonasse pela Xanda no altar. Entendeu? Entendi. O que é comum com o músico, né? Todo mundo se apaixona pelos músicos da igreja, já viram? Mas não sabe as pragas que são. Assobiou bonitinho. Quantas tinha na tua volta? Quem não sabe, esse daqui toca e canta. Gente, era uma penca de candidatos para ti e pro outro irmão, que também canta, que é uma maravilha. Então, assim, por quê? Porque via cantar. Agora vai ver se conhecesse vocês fora, ali nos bastidores, em casa. Será que ia ter o mesmo encanto? Não. Tu entende o que eu tô dizendo? Quem tá me ouvindo entende? Então a pregação, às vezes a pessoa olha, o pregador da palavra e tal, porque fala bonito, porque Deus usa. Mas essa pessoa vai te aceitar lá depois, no teu dia a dia? Porque quem a gente é não é o que tá no púlpito, né? A gente é o que tá em casa. Entendeu? A gente é o que tá em casa. A gente é aquilo. A gente não é o reflexo do púlpito. Sim. O púlpito vem a ser uma demonstração do que Deus está fazendo na nossa vida, por meio da nossa vida, né? É ali onde que tu culmina com as tuas habilidades, tu estudou, tu te preparou e tal, Deus te usa, é teu ministério. Mas tu, pessoalmente, é outra pessoa em casa. Não tô dizendo que tu vive uma coisa lá e outra aqui, não é isso. Eu tô te dizendo que tu é um ser humano, que vai ficar brabo, que vai ficar irado, mas vai ter que controlar a ira, que vai ter que controlar a irritação. Tu é uma pessoa que vai ficar desanimado, mas vai ter que saber como vencer o desânimo. Uma pessoa que prega santidade, mas não é santo, né? Isso resume tudo, né? Mas que está em busca. Está em busca, exatamente. Então, quando eu
entendo isso? Como é que eu entendo isso, Xanda? Como é que tu entendeu isso? Lendo. Lendo. É lendo, gente. É estudando a palavra, é sabendo o que a Bíblia diz sobre mim, sobre o homem, sobre a mulher. É vendo relatos na Bíblia de pessoas que passaram por situações semelhantes. Mas uma leitura com humildade, né? Com humildade, de conseguir voltar atrás, às vezes, daquilo que aprendeu, ensinou, né? E tu tem que voltar atrás daquilo ali. Porque às vezes se cria teologias erradas, né? E não por maldade, é por má interpretação. Muitas vezes é pregado, por exemplo, o choro, né, dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, tá certo? Né? Isso acontece. Só que não é só isso, né? Se tu tá passando por uma prova, né, Deus não quer só tua paciência. Muitas vezes ele tá querendo trabalhar em algo que tu não, por ter essa palavra só em mente, por só pregar isso pra ti, né? Tu passa achando só que, tipo assim, eu só tenho que esperar amanhã chegar, mas enquanto, na verdade, tu tem que mudar uma atitude na tua vida. Né? E muitas vezes isso não é nos falado, porque essa é a parte difícil. A gente quer o quê? A gente quer a conclusão da história, a gente quer o momento da felicidade. Mas todas as provas que a gente já passou, tenho certeza que eu, pelo menos falando por mim, a minha maior alegria não foi o momento de chegar amanhã, mas foi por ter vencido aquilo que eu precisava à noite, entende? E eu acho que é isso que faz de nós cristãos, né? A gente conseguir dominar a nossa vontade carnal, né, de cometer o pecado. E o pregador, ele tendo essa experiência, ele tem o que contar. Tu entende que até a noite, o dia mau, ele nos dá condições de ter o que pregar? Exatamente. E eu acho que essa revelação a gente só tem através da meditação da palavra, né? E volto a dizer, com um olhar humilde, né? Eu acho que reforço o último podcast, né? Quem não viu, assista, que a gente falou das dicas de leitura, né? E a principal ali, a primeira que a gente falou foi sobre orar antes, né? É importante a gente pedir sabedoria antes de orar, né? E humildade, né? Isso, até esses tempos eu estava pensando, nossa, se a igreja lesse a Bíblia, a gente não tinha metade dos problemas que existem. Aí eu fiquei sabendo que algumas pessoas liam e falavam algumas bobagens ainda. Eu disse, então não é só ler, gente, é ler, meditar e ter humildade de reconhecer. Porque às vezes tu vê o que tá errado, vê pessoas que, tipo assim, come Bíblia, né? Sabe, te cita versículo e às vezes fica preso a algumas coisas por falta de humildade, né? Posicionamento por falta de humildade, né? Ele tem um posicionamento e a Bíblia está dizendo que está errado, mas ele não consegue abrir mão do posicionamento dele. Exatamente. Isso é complicado, né? Então é isso, né? Era isso. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Né? Fica aí com a nossa dica para te gerar estabilidade, né? Nossa vida, né? A leitura da Bíblia, né? Com humildade, né? De ter que muitas vezes voltar atrás em alguns aspectos, né? E sempre pedindo para Deus sabedoria, porque é um livro escrito há muito tempo e muita coisa a gente precisa, né, de uma ajuda divina, às vezes ajuda também, né, de homens com experiência nisso, para que a gente possa entender da melhor forma e com o objetivo que foi escrito realmente, né? Isso aí. Amém?